Hoje na La Liga, na briga entre os protagonistas de Real e Barça, vivemos um contraste. De um lado, o Barcelona tem como grande nome um jovem Yamal, que só com 18 anos encanta o mundo com seu futebol, e na idade dele é uma promessa de nível fenomenal. Já o Real, que vinha de anos de estrelato de Vinícius Júnior, hoje tem como sua principal estrela outro cara, Kylian Mbappé. O francês chegou em Madrid quebrando tudo. Na primeira temporada foram mais de 40 gols, e esse ano ele começou de forma mais arrasadora ainda. E para muitos pode ser considerado nesse momento inclusive o melhor jogador do mundo em atividade. Porém o prognóstico de que Mbappé seria melhor do mundo vem desde cedo, ou melhor, desde seus primeiros anos de profissional. Com 16 ele estreava, com 18 levava um modesto time a uma semi de Champions, e aos 19 era campeão da Copa do Mundo. Assim como o Yamal, a sua ascensão foi meteórica. Cenários diferentes, mas assim como o espanhol, o jovem francês não era só futuro e também o presente. O que fez dele uma promessa assustadora. Mas afinal, o quão bom era o jovem Kylian Mbappé? Essa semana apareceu muitas vezes pra mim uma comparação entre Yamal e Mbappé com 18 anos. Óbvio que muitas delas de forma tendenciosa. Mas mesmo assim, pelo Mbappé ter jogado no Mônaco, muitas pessoas não acompanharam o seu início de fato. E eu já adianto, foi gigante. Por isso hoje eu decidi voltar no tempo e a gente vai ver como isso foi absurdo. E óbvio, antes disso a gente tem que ter um ponto de partida. Se liga. Antes da gente falar da estreia, é importante ressaltar que Kylian sempre foi uma promessa gigantesca no futebol europeu. Desde que ele dava seus primeiros passos nas categorias de base, olheiros dos grandes clubes olhavam para ele. Com somente 11 anos foi convidado a fazer testes no Chelsea, que ali na época era um time que viria a ser campeão até da Champions, e tava com um bom olho pro futuro, né? Imagina se eles conseguissem o Mbappé. Não foi exatamente assim, as coisas não rolaram dessa forma. Os ingleses se interessaram no pequeno Mbappé, mas gostariam que ele fizesse mais uma viagem para a Terra da Rainha, para fazer outra avaliação. Só que a resposta da família do francês foi não. Se quiserem assinar, que assinem agora, ou em 5 anos estarão pedindo por 50 milhões de euros. Foi o que disse a mãe do jogador na época. E por mais que pode parecer uma confiança excessiva, ela estava certa. E você pode pensar, era só o Chelsea? Não, a Europa inteira já estava de olho no jogador que ele poderia ser. Estamos falando de Liverpool, de City, de times de todo lugar. E é óbvio, o time que ele mais queria, o Real Madrid. A gente tá vendo ele fazendo números e atuações incríveis em Madrid agora. Só que a relação entre clube e jogador já vem desde os 14 anos, com o Mbappé visitando a sede do Real. Na época, a escolha dele foi por seguir em seu país, só que é óbvio que Florentino Pérez não ia desistir. E iria buscar o Mbappé quantas vezes fosse necessário. Um dia ele jogaria no Real Madrid. E bom, ele cumpriu a promessa. Ok, então ele vai ficar na França. Agora, aonde que ele vai jogar? Hoje não, mas na época o Mônaco era um clube rico em ascensão, contratando Rames Rodrigues, Falcão Garcia e também trazendo o Mbappé, aos 14 anos, para fazer parte das academias de base. Aqui a gente tá falando entre meados de 2013, em apenas 2 anos ele já estaria no time profissional, treinando e cada vez mais ganhando espaço. O treinador era o hoje treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, e por mais que ele queria aos poucos com o jovem, o Mbappé era um cara que não dava para segurar. No dia 2 de dezembro de 2015, com apenas 16 anos e 347 dias, Kylian Mbappé fazia sua estreia no time profissional e a partir dali ele começava a galgar seu espaço. Pouco mais de uma semana depois veio sua primeira assistência contra o Tottenham na Europa League. Em fevereiro de 2016 fez seu primeiro gol. Se tornou o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Mônaco de novo, passando o Henry. Ainda não era um jogador com muitos minutos, mas dada a idade, tava mais que bom. E a gente tá falando de profissional, rapaziada, com 16 para 17 anos, imagina ele contra os caras da idade dele. Pensando bem, eu acho melhor eu mostrar isso na prática. Olha o que ele fazia. O Mônaco colocou o Sub-19 para jogar a Copa Gambardella, e a participação do Kylian foi simples. Participação na semifinal e hat-trick na final, convocado para jogar a Euro Sub-19. E ele seguia muito acima, mesmo ainda mais novo, fez seus gols, deu suas assistências e seu show. A França foi a grande campeã do torneio e só com 17 anos o mercado olhou ainda mais pro Mbappé, mas o que viria seria ainda maior. Um cara que anos depois falou sobre o Mbappé dessa época foi Arsène Wenger, técnico histórico do Arsenal, e segundo ele, quando ele viu o Mbappé jogar pela primeira vez, ele viu o Pelé. Só o Pelé. Então tá, vamos por partes. Até aqui um crescimento rápido, mas ainda um pouco dentro do normal. Ele reinava nas categorias de base, até porque era um jogador impressionante. Mas não tinha tanto espaço ainda no time de cima, era muito jovem. E uma coisa importante é que ele estava num time sem tanta pressão e que era muito organizado, o que é muito importante para um jogador que sobe da base. Isso é básico, com a pressão do profissional, jogar em um time encaixado que dá pro jogador as melhores oportunidades é perfeito pro desenvolvimento. Um time muito forte que disputaria a Ligue 1 no topo desde a rodada 1. Tinha o Fabinho, tinha o Bernardo Silva, tinha o Falcão Garcia, tinha o Lemar. Era um time que não era tão midiático, mas era muito bom, e era bom pro Mbappé começar ali. Mesmo assim, ele jogava pouco no começo e a sua primeira partida como titular seria na 10ª rodada contra o Montpellier. E bom,
Olha aí. Nesse jogo, logo de início, ele sofre um pênalti, dá 2 assistências, faz o gol e o Mônaco vence por 6-2. E o menino é o melhor em campo. Como prêmio veio a vaga de titular para a partida seguinte, mas as coisas não seriam tão fáceis ainda. O Jardim, de forma correta, teve paciência com ele. Voltaria para o banco contra o Nancy na rodada 12 e só entraria faltando 26 minutos. É pouco tempo, mas aquele Mbappé já era rápido, já era muito forte, já era muito físico, então pegando uma defesa cansada na França, ele podia mudar muito o jogo entrando no segundo tempo. Vamos relembrar, né? Se hoje ele é destacado pela parte física, imagina contra esse timeco da França. Ele ia deitar. Nesses 26 minutos foram um gol e uma assistência. Depois que ele entrou, inclusive, o Mônaco fez 4. O resultado final foi 6-0. Com certeza ele estava pedindo passagem. Foi tendo oportunidade em jogos menores, mas ainda não era colocado à prova tanto pelo Jardim, que sabia dosar seus minutos em um time que funcionava. E mesmo pegando uns joguinhos de nem 20 minutos em campo na Ligue 1, a chance seria na Copa da França contra o Rennes. O resultado? 7-0 pro Mônaco. O primeiro hat-trick de Kylian Mbappé na carreira. Um show. E eu fico pensando pelo lado da torcida. Toda vez que esse moleque entra, o time goleia. Imagina como era o xodó. Ele tinha que jogar e todo mundo queria ver ele cada vez mais. Eram jogos menores? Eram, mas tinha que se dar mais chance pra ele tanto em Liga quanto em Copa. Agora em Champions, pra alguns, ele não tava pronto ainda. Até porque o Mônaco na fase de grupos passou tranquilo, mas o Kylian só teve 25 minutos em campo nos 6 jogos. Colocar ele de titular nas oitavas seria uma mudança um pouco brusca talvez. O adversário era o Manchester City. Sei que não era totalmente adaptado, já que era um Guardiola que teria chegado há pouco tempo, mas ainda era o Manchester City do Guardiola, um time mais forte que o Mônaco. Só que nesse meio tempo, se você visse o Mbappé jogando na Ligue 1, não tinha como você deixar ele fora. Um time tendo Falcão Garcia, Bernardo Silva, ofensivamente o moleque ser a grande referência era algo inacreditável. Jogo após jogo ele deixava sua marca, fazia seus gols, dava assistência e na rodada 25 fez seu segundo hat-trick contra o Metz. Em 2 meses ele já tinha feito isso 2 vezes. Inclusive, vamos aproveitar para falar da Ligue 1, porque a parada estava disputada. Como a gente sabe, hoje o PSG tornou a Liga Francesa praticamente um campeonato para cumprir tabela, porque eles sempre são os campeões, mas naquele momento teve sim uma disputa. Na rodada 25 que eu falei, o Mônaco liderava. Eram só 3 pontos de distância, mas havia uma concorrência. O esperado sim era que o Paris passasse, até porque é um time com muito mais investimento e na França é melhor. E tá, eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco, vamos falar de Champions. O primeiro jogo contra o City seria na Inglaterra. E bom, que jogaço. 5-3 para os ingleses, mas aquela partida marcou para quem não via Ligue 1 a oportunidade de ver um jogador com tanta velocidade, potência e tão perigoso jogar. O Mbappé deixou o dele naquele dia e apesar do resultado adverso, o jogo foi uma guerra e o Guardiola estaria preocupado. No tempo entre um jogo e outro, o Mbappé seguiu na mesma toada, em Liga e em Copa, já que o Mônaco disputava tudo. Só que o jogo decisivo de Champions, no local onde o Vinícius Júnior pediu a Virgínia em namoro, era o mais esperado. Nele o Kylian logo de cara fez o seu. O Mônaco viraria para cima do poderoso City 3-1. A classificação para as quartas veio. E o adversário de novo seria um time em teoria mais forte, o Borussia Dortmund. O moleque fez 2 gols na vitória por 3-2, completamente decisivo. E na volta, mais um. Eram 5 gols em 4 jogos de mata-mata de Champions, aos seus 18 anos. Temporada 16-17. Ninguém fez seus primeiros 4 jogos de mata-mata na carreira dessa forma. E mais ainda, contra times mais fortes e desse nível. O próximo confronto dessa vez seria contra a Juventus, que tinha tirado só o Barcelona do trio MSN. Agora era um jogo em si mais complicado, até porque a Juventus tinha um time extremamente forte, principalmente no setor defensivo. O Mônaco só fez 1 gol nos 2 jogos, e adivinha de quem foi? No agregado 4-1 para os italianos, mas Mbappé tinha plantado seu nome entre os grandes jogadores que viriam a participar desse torneio por muitas temporadas. E inclusive ficou na 8ª posição do prêmio de melhor jogador do ano da UEFA. Ou seja, era uma temporada absurda para um jogador que estava em ascensão. Era números, atuação... Pera aí, eu tenho que voltar pra Ligue 1, até porque isso não acaba aqui. Pra isso, vamos pegar uma referência dos 15 jogos finais de cada time, acho que isso funciona. Do lado do Paris, nas 15 partidas que restavam, foram 38 pontos conquistados. Números excelentes, só uma derrota. O problema foi que o Mônaco de Jardim e do jovem Mbappé fez 43 pontos em 45 disputados, 14 vitórias. Se formos focar na nossa estrela do vídeo, nos últimos 24 jogos daquela temporada 16-17, como um todo, foram 20 gols e 5 assistências. Isso considerando que ele só ganhou mais minutos no momento final da temporada, então poderia ser até mais. Com isso, o poderoso Paris caiu para um modesto Mônaco, que venceu o título com alguns pontos de vantagem, e um moleque de 18 anos sendo um dos artilheiros da liga com 15 gols. E eu vou até complicar um pouco mais esses números que já impressionam aqui, mas se a gente for falar de participação em gol, é ainda mais legal. A cada 65 minutos era um gol pro Mônaco, se o Mbappé tivesse em campo.
Números maiores do que jogadores que viviam o auge de suas carreiras. Ao todo, naquele 16-17 foram 48 jogos, 28 gols e 14 assistências. 42 participações em gols em jogos que ele nem era titular em algumas vezes. E óbvio, o prêmio Golden Boy não tinha como ser diferente. Um jogador que decidia nas áreas. Você podia usar ele contra-ataque? Sim, era um cara que podia ser usado em muitas diferentes formações. Ainda mais porque ele teria pelo menos 15 anos pela frente. Então, o mercado todo já estava de olho no Mbappé e queria ele o mais rápido possível. E bom, eu vou desenvolver essa parte também do destino dele. Mas antes, eu vou parar aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Nessas últimas 2 semanas eu tenho aumentado a quantidade de vídeos aqui no canal. E se tiver alguma ideia que você queira agregar aqui nos comentários, eu pego muita ideia daí. Então, por favor, só deixa aí ou qualquer outra coisa que você queira falar, porque eu leio tudo e respondo quase tudo. Agora voltando, janela de transferências. O mundo inteiro queria o Mbappé sim, mas quanto ia ter que pagar, era uma parada meio difícil. Principalmente porque ele mesmo preferia ficar um ano a mais no Mônaco, só que o time vinha se desmontando. Falando de Premier League, o projeto do Liverpool ainda não era tão bom, tanto que nesse ano mesmo veio o Salah, que até na época foi uma contratação conturbada. O caminho da Inglaterra não era tão simples. Poderia ir para Espanha? Sim, seu sonho era o Real Madrid, mas era um jovem de apenas 18 para 19 anos chegando no time que estava vencendo tudo. E ele queria ter a certeza de jogar, principalmente pensando na Copa de 2018. A alternativa foi olhar para o mercado interno. Ficar na França parecia uma escolha interessante, era o seu país. A Copa estava logo ali e uma liga que ele já conhecia não chegaria para ser a estrela da companhia inicialmente, e teria do lado dele jogadores de nível mundial, além é óbvio do fator financeiro. Jogar com o Neymar, um time que vence a maior parte dos jogos da liga e sempre tá atacando, era bom pro Mbappé naquele momento. O Paris também veio com a grana, um esqueminha foi feito ali, mas dá pra dizer que foram pagos 180 milhões de euros para que o Mbappé vestisse azul e vermelho. Se não pode contra ele, se junte a ele. E foi assim. Anos depois a gente foi conhecer que o Mbappé tinha um ego gigantesco, mas nesse momento ninguém achava isso ainda. Tinha-se de que ele era um dos melhores amigos do Neymar e era um cara carismático, parecia, sei lá, que ele era brasileiro e o nome dele era Jefferson. O Paris tinha outros problemas de elenco, mas não por causa do Kylian. Ele em si se dava muito bem. A dupla com o Neymar era muito carismática, os dois realmente pareciam se gostar. Não foi um relacionamento com um final muito feliz, mas aqui funcionava e muito. Olhando agora para a temporada do Paris, talvez ela não tenha sido tão boa assim quanto se esperava. Na França é óbvio que dominaria, até porque com esse investimento e com os outros times enfraquecidos, iria ganhar de qualquer jeito. Agora na Champions, cai nas oitavas? É, óbvio que é o Real Madrid, né? Deu azar. Agora olhando pro Mbappé, que é o foco aqui, ele fez uma temporada que ele manteve o mesmo nível. Coadjuvante de um trio de ataque impressionante. Na Champions, Mbappé participou de 7 gols em 8 jogos e ao todo naquele ano foram 21 gols e 17 assistências. Ou seja, de novo quase 40 participações em gols e ele não tinha nem 20 anos. O gosto era amargo por conta de todas as tretas, principalmente entre Neymar e Cavani, mas o holofote do Kylian não estava em cima disso e na França a Copa era o que preocupava. E naquele ano ele já tinha se tornado titular nos 7 jogos que fez pela seleção, participando de gols em todos. Então a dúvida não era se ele jogaria, e sim como ele jogaria. E vamos falar que aquele time era um esculacho. Tinha Pogba, tinha Kanté, tinha Griezmann, então pra montar isso ia ser muito bom. Aqui estamos falando de Copa da Rússia e eu lembro que o Brasil chegava com uma expectativa gigante pela eliminatórias que a gente fez, mas a França também foi chegando de fininho. Fase de grupos, Austrália, Dinamarca e Peru como adversários. O Kylian faz seu primeiro gol em Copas contra os peruanos. Um momento mágico, um moleque de 19 anos que já vestia a camisa 10. Tem que ser justo, eram jogos fáceis sim, mas a França também não tinha dificuldade. Precisava ser testada e logo de cara pelo que aconteceu no outro grupo, eles pegariam a Argentina nas oitavas. Copa bem mais ou menos essa também, né? Mas esse jogo entre Argentina e França foi, acho que o melhor disparado. A pressão em cima dos hermanos era gigantesca. De um lado, o Messi precisaria carregar em um time totalmente caótico com o Sampaoli, e do outro, a França forte em todas as áreas. Logo de cara, Mbappé disparou de uma forma única. Atingiu a maior velocidade já vista em uma Copa do Mundo para conseguir um pênalti para o seu país, e assim a França estaria na frente. Quando o jogo estava 2-2, a bola sobrou para ele dentro da área, e de novo, o moleque foi decisivo. E depois de 4 minutos ele faria de novo. A França estava classificada. 4-3 em um jogo que teve de tudo. O gol da Copa do Pavar, a arrancada do Mbappé, o Messi tchau. E apesar do ET ser o grande nome antes do jogo, o mais comentado depois dele era Kylian Mbappé. E se eu te disser que eu não assisti o jogo completo na época? Eu tava lembrando aqui, e eu tava jogando nesse mesmo momento porque eu tava em categoria de base na época, então eu perdi essa partida. Óbvio que eu vi tudo sobre ele depois e também pra fazer esse vídeo aqui, mas eu fico muito arrependido que eu perdi isso. Enfim, isso pouco importa, restava apenas mais 2 passos pra final. A França foi passando do Uruguai nas quartas e da Bélgica nas semis, e a final seria contra a Croácia. Nesse ponto a comparação do Mbappé era só com o Pelé, e bom, acho importante ressaltar o tamanho disso. Comparação no futebol é normal, mas se comparar com o Pelé é só colocar o potencial do jogador em questão de ser um dos maiores da história. E assim, o Mbappé nunca vai chegar no Pelé, mas pela idade que ele tinha, fazendo o que fazia na Copa do Mundo, eram histórias parecidas. Será que ele decidirá a final igual o Pelé fez?
Vamos ver. Tenho que dizer que era a Croácia também do outro lado, mas isso não importa, até porque os croatas fizeram uma boa Copa. Podemos dizer que a França dominou aquela final, e aos 19 anos de idade, em uma final de Copa do Mundo, a decisão do torneio mais importante de todos, Kylian Mbappé marcava, e desde Pelé era o jogador mais jovem a marcar num jogo daquele. A França venceu por 4-2. A euforia era gigantesca, óbvio, mas olhando pra joia, a dúvida que ficava era até onde ele poderia chegar. Uma combinação de velocidade, potência, parte física, habilidade, e ele não teria a pressão de não ser decisivo, afinal ele fez um gol na final do maior torneio possível. Ainda mais que isso, ele foi o camisa 10, o seu futuro seria brilhante e a sua versão jovem era impressionante. Depois disso ele passou muitos anos fazendo muitos gols na Liga Francesa, eu até considero que ele ficou tempo demais e ele também mudou como pessoa. Começou sim a ter um ego gigantesco, mas também não tem o que dizer, o cara joga muito. Foi virando aos poucos o grande protagonista do time e conseguiu a sua vaga no Real Madrid no ano passado. Os problemas com o Neymar criaram uma antipatia de nós brasileiros com ele, isso é fato. Agora, o que ele jogou em Paris fazendo tantos gols até ficou mascarado pela liga que ele jogava. E voltando para Copas do Mundo, em 2022, um show absoluto. Talvez na final foi o mais próximo que uma pessoa transcendeu do estado físico pro celestial. O cara meteu um hat-trick em final de Copa e ainda perdeu. Hoje ele já tem 27 anos, mas a sua história no Real Madrid tá só começando e ele pode jogar, sei lá, acho que pelo menos mais umas 2 Copas, pra não dizer 3, então tem muito ainda pela frente. Em questão de Champions, é meio preocupante que ele não venceu até agora, mas no Real isso vai acontecer uma hora ou outra. Teve a zica dele sair do Paris e o time ganhar sem ele, e no Real ele tá meio que mudando as estruturas do time, só que, pô, é justo. Acho que ele deve se tornar o maior artilheiro da história das Copas de forma até tranquila. E voltando para o que eu falei do Yamal no começo do vídeo, dá pra comparar o início dele com o do Mbappé? O que eu acho? Os dois começaram de uma forma gigantesca sim, mas o Yamal foi num time mais forte e também mais novo, então é bem difícil de comparar. Mesmo assim, vamos valorizar os dois. Os dois começaram muito bem e os dois estão muito bem. A gente pode ver no El Clássico uma rivalidade que vai durar por muitos anos, até porque os dois têm um ego pequenininho. Em geral, o jovem Kylian era uma versão até parecida com a de hoje, tão explosivo, veloz e impressionante como agora. Talvez um pouco mais humilde. Mesmo assim no Mônaco e no início de PSG seus números impressionam. 2 temporadas acima de 35 participações em gols. E pra coroar teve título de Copa, né? Seu início foi outra parada. Só Deus sabe até onde ele pode ir em questão de números jogando pelo Real Madrid, o clube que ele sempre quis. E assim como seu ídolo Cristiano Ronaldo, ele vai buscar estar entre os maiores, porque o Mbappé é um dos grandes. Torcemos para que ele tenha todo o azar possível nas Copas que ele disputará até o fim de sua carreira, mas temos que concordar que desde muito jovem ele já era absoluto. Talvez o ego dele cresceu? Sim, mas isso não interferiu ele fora do campo até agora. Mbappé parece ser um cara centrado. Apesar de tudo que se envolve, ele nunca teve polêmicas como as que o Yamal se enfiou agora, por exemplo. O prêmio de melhor do mundo e sua Champions League podem estar demorando um pouco pra vir, mas ainda deve ser questão de tempo. É um jogador destruidor. Quando será que isso vai acontecer? Isso só o futuro dirá. Mas pra você que não sabia ou simplesmente não lembrava, assim era o jovem Kylian Mbappé.